Olá, sejam bem-vindos ao podcast número 58. Eu sou Gabriela Vicentini, do time de relacionamento com investidores aqui da Multi Capital, e está comigo hoje Luiz Paulo Aranha, gestor e sócio fundador da Multi. Hoje é dia 3 de julho de 2024 e agora são exatamente 11 horas e 33 minutos. Vamos começar falando aqui do cenário global. A economia americana começou a dar sinais mais consistentes de desaceleração, embora ainda não seja muito claro quando o Fed iniciará o corte de juros. Aranha, como esse movimento impacta os nossos portfólios? Então, Gabi, teve bastante coisa que aconteceu no mês, lá fora. Então, eu acho que o principal aí que começaram a vir dados melhores aí para a inflação e uma atividade não tão forte. Então, está ajudando aí a tese do Fed de começar a baixar juros ali em setembro. Então, isso começou a entrar um pouco mais no preço, que foi uma coisa que saiu do preço, nos meses passados. Então, você teve uma melhora grande aí do externo até aí o finalzinho do mês, até eu acho que o debate, do Trump com Biden, a Treasury tinha saído ali perto dos 5 e chegado ali aos 4,20. Além disso, eu acho que a questão da eleição agora ganha um corpo, e teve todo esse imbróglio essa semana se o Biden vai ser o candidato ou não, e o mercado começa a precificar já o que pode ser o governo Trump, E eu acho que a principal decorrência disso talvez, ele tem os pontos aí de ser mais duro na imigração, vai colocar mais tarifas na China, então o mercado começa a precificar um cenário mais inflacionário para os Estados Unidos e acabou puxando um pouco a Treasury nos últimos dias, Então, acho que vai ter aí, bastante volatilidade, especialmente nesse campo político. Mas a gente começa a ver, uma economia que já está dando sinais de que está crescendo menos, já tem esse corte aí do Fed aí para setembro aí entrando no preço, E eu acho que tem aí também, acho que vale a gente destacar que, assim, os emerging markets, eles também sofreram muito com esse, vamos dizer, o dólar muito forte, com os juros mais altos. Então, à medida que a economia americana começa a sentir os juros que foi aumentado desde o ano passado, a economia começa a desacelerar, a gente acha que pode ser melhor para mercados emergentes, que foi um trimestre bem duro aí para as moedas como um todo. E eu acho que outro ponto que vale, que eu acho que já reflete um pouco desse cenário, é a concentração no retorno do S&P. Então, as empresas de semicondutores, principalmente a NVIDIA e as empresas de tecnologias, as maiores, a Apple, elas concentraram demais o retorno. Então, quando você abre o retorno do S&P, está muito concentrado em pouquíssimas empresas de tecnologia. Então, as empresas de varejo, as empresas da economia real já estão começando a precificar essa desaceleração, o que corrobora com o cenário de você começar a ter uma queda de juros provavelmente setembro, outubro. Então, o cenário global é esse. Eu acho que as atenções vão ficar no próximo trimestre aí, acho que bastante voltadas para a eleição, e como que vai ser se começar a entrar no preço, o que vai ser o governo Trump, como vai ser e quais são as consequências que isso vai trazer tanto para os Estados Unidos quanto aqui para o Brasil. Teremos um terceiro trimestre agitado, então, lá fora. Já que no Brasil, acho que a notícia mais relevante foi o Copom, que manteve a taxa Selic em 10,50%, sinalizando baixa expectativa de novos cortes este ano. Aranha, o que mais você está vendo aí para o nosso cenário local? Então, o cenário local aqui foi completamente contaminado pela questão fiscal. A gente está vendo que a parte fiscal se deteriorou bastante, com uma série de não só falas do presidente, mas como medidas que a econômica vem tomando ou não vem tomando. Então, a parte fiscal se deteriorou bastante e o mercado reagiu de forma muito abrupta. Houve uma melhora muito grande da Treasury e uma piora muito grande dos DIs aqui.
O câmbio, né, eu acho que foi a principal variável de ajuste que fez com que precificasse esse risco fiscal. Então, o câmbio aí saiu aí da casa dos 5, né, no começo do ano, e bateu quase 5,70 ontem. E isso colocou aí, eu acho que o governo também em estado de alerta, né? Então, o tema fiscal ficou muito relevante e muito presente aqui. Por outro lado, a gente não vê essa conexão, né, com esse risco ainda pegando na economia, né? Então, quando a gente volta aqui para as empresas, olhando para as empresas, eles ainda não sentiram isso e estão vendo um cenário bem melhor do que a gente está vendo nos preços de mercado, né? Então, a gente tem um juro aí que parou de cair, a B que está estressada, então o SEG. Só que nos últimos 15 dias, a gente viu também que a Bolsa não caiu tanto, dado que nos parece que o fluxo deu uma equilibrada. Então, no primeiro semestre como um todo, você teve os resgates dos fundos ainda muito fortes, especialmente dos multimercados. Você teve uma saída de capital estrangeiro bem relevante, mas a gente nota que nos últimos 15 dias esse fluxo equilibrou, então a Bolsa sentiu muito menos do que o DI, do que o câmbio, né? Então é um sinal para a gente que vê que o cenário ficou bem mais negativo, mas o fluxo equilibrou, os ativos estão baratos, então em qualquer recuo a gente vê que tem muito espaço para ganhar. A gente fez algumas modificações que a gente vai falar na carteira. Então, cenário bem pior, mas ainda com base em expectativas, né? E essa desancorada a gente vai ver como que se o governo recua e o mercado melhora bem, ou se o governo não recua, as expectativas não deteriorando, quando que isso vai impactar no balanço das empresas, né, na atividade real, né? E eu acho que o principal sinal de alerta aí vai ser o câmbio para o mundo político responder, né, a esses perigos. Bom, agora sim vamos entrar aqui nas carteiras dos fundos, começando pelo Multicapital FICFIA, que fechou o mês 1,61% negativo, contra um Ibovespa de 1,48% no ano, 17,07% negativo, contra um Ibovespa de 7,66% negativo. Algum destaque positivo e negativo e movimentação aí mais relevante na carteira que vale comentar, Aranha? Sim, a gente teve algumas movimentações. A carteira sofreu bastante com essa interrupção da queda de juros, né? Então, os ativos aí que se apresentavam mais alavancados, eles tiveram aí uma queda muito maior do que se esperava. Alguns a gente zerou, como o caso de airlines, que com esse câmbio, com esse mercado fica muito difícil para a empresa. E outros a gente ou aumentou, né, ou reposicionou, né? A gente fez algumas mudanças na parte de utilities. Vai ter aí agora em julho a oferta da Sabesp, então vai ter muita movimentação. Isso pegou muito os preços das empresas de energia elétrica, que estão muito baratas. A gente adicionou algumas posições. A gente diminuiu um pouco a posição de BRF, que foi muito vencedora nesse primeiro semestre, então a gente ainda está com bastante empresas cíclicas que não estão tão alavancadas, então as mais alavancadas a gente zerou, e a gente está vendo um portfólio assim, que tem muita empresa para comprar e muito barato. Não tem momento, fiscal ainda piorando, mas o valor ele está lá, né? Então a gente está carregando aí bons ativos com descontos que raramente a gente vê, mas que não tem aí um trigger claro para melhorar, e na hora que melhora também melhora muito rápido, né? Então acho que os principais, isso e os detratores foram esses mais alavancados aí que a gente diminuiu na carteira.
Bom, falando agora sobre o Multicapital Equity Hedge, o fundo fechou o mês 0,36% positivo, contra um CDI de 0,79% positivo no período, e no ano 2,44% negativo, contra um CDI de 5,22% positivo. Aranha, como você pode resumir o mês de junho do nosso fundo? Foi um mês difícil, né? Porque teve, né, essa desconexão grande aí do externo com o local, a parte fiscal, né? Eu acho que o destaque foi a parte de Suzano, que a gente carregava uma posição que a gente, no começo ali, a gente perdeu porque ela anunciou que ela ia comprar IP. A gente fez a conta, a gente não achava tão destrutivo assim para o papel a compra da IP, ainda mais nos preços que o mercado tinha colocado, né? Aumentamos a posição, aí no momento que ela desistiu de comprar IP, o mercado reprecificou, então foi o principal ganho do long short. Também a gente ganhou bastante em proteínas, né, com BRF, que também foi muito bem. E depois teve um book bastante diversificado aí, que a gente teve ganhos e perdas, assim, né? Na parte de saúde a gente apanhou um pouco, e na parte de utilities também a gente acabou apanhando um pouco, tanto na história de Sabesp aí, quanto em outras empresas de transmissão, mas nada que seja tão relevante assim. Bom, e para finalizar, o Multicapital Long Bias, que fechou o mês 0,56% negativo, contra um CDI de 0,79% positivo, e no ano 3,01% negativo, contra um CDI positivo de 5,52% positivo no período. Aranha, o que você acha importante destacarmos aí no portfólio? A gente ficou um pouco acima do neutro, dado que a gente via que o mercado já estava com desconto grande. A gente termina o mês aí um pouco mais acima do neutro, praticamente 70% comprado. A gente acha que tem aí, né, uma simetria boa entre o governo ter que recuar um pouco no fiscal, o mercado ter estopado muito as posições e o fluxo está um pouco melhor, então a gente acha que a gente está entrando um pouco mais comprado aí acima do neutro no long bias, e ele acabou sofrendo pelos dois produtos terem não ido tão bem aí ao longo do mês, e ele também, o FIA e o long short, quando entra também no long bias, eles contribuíram ligeiramente negativo aí no mês. Bom, acho que por hoje é só. Obrigada, Aranha, e todos os nossos ouvintes, e até o próximo mês. Obrigado, até o próximo.